No vídeo de hoje eu vou ensinar como nós podemos fazer análise de contratos sob uma perspectiva mais jurídica e mais vinculada a uma lei específica, inclusive com apoio de doutrina, porque a análise jurídica simples, quando colocada nos grandes modelos de linguagem, ela nem sempre consegue atender a nossa expectativa como profissional do direito. Eu já fiz um vídeo anterior explicando o que é o Notebook LM, que é um serviço do Google. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E já preparei este notebook de exemplo de análise de contratos. Eu trouxe aqui os termos de uso de um site que é um marketplace brasileiro, um grande marketplace que tem termos de uso de cerca de 10 páginas. Então é uma empresa grande, conhecida no Brasil, que é bastante utilizada. E nós vamos fazer uma análise desse contrato sobre diversos aspectos. Então, nós vamos fazer uma análise sobre o Código Civil, sobre o ponto de vista do Código Civil, que é a lei que regula os contratos. Nós vamos fazer uma análise sobre o ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que faz a regulação das relações de consumo. E nós vamos também fazer uma análise sobre o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, que evidentemente versa sobre a proteção de dados de quaisquer pessoas aqui no país. Essa análise que nós vamos fazer, ela pode ser utilizada não só no Brasil, em relação à legislação brasileira, como em relação a qualquer outra legislação. Mesmo se você trabalhar com direito internacional, você pode utilizar várias fontes, em vários idiomas, perguntar em português, que ele sempre vai te trazer aqui uma resposta já traduzida para o português, o que é muito fácil. Se você é nativo de outro idioma, ele vai trazer para o seu idioma nativo. Nós adicionamos aqui também 3 livros de doutrina, 2 sobre o direito do consumidor, então temos aqui o livro 1 e o livro 2, e um livro específico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Também é um livro de doutrina que traz a interpretação da lei e vários outros estudos. Então são livros grandes, de 100 a 300, 400 páginas. Nós vamos iniciar a nossa análise do contrato. Primeira análise que nós vamos fazer é em relação ao Código Civil. Como nós temos aqui várias fontes, o ideal é que nós selecionemos apenas as fontes mais importantes ou mais úteis para aquela finalidade, para que o sistema não se perca com excesso de informações, apesar da sua grande capacidade de lidar com volumes de informações. Nós vamos selecionar aqui apenas o Código Civil e os termos de uso de uma loja que eu vou chamar aqui de London Store. Vamos selecionar, tirar a seleção desse aqui. Então vamos fazer a primeira pergunta. Quais cláusulas dos termos de uso fornecido apresentam incompatibilidade com o Código Civil? Vamos copiar, vamos colar a pergunta aqui. E ele já me trouxe aqui uma pré-análise das principais cláusulas que podem trazer problemas em relação ao consumidor, certo? Então ele trouxe aqui a cláusula 3.2, a cláusula 18.7 e a cláusula 18.8. Então diz o seguinte: as seguintes cláusulas dos termos de uso fornecidos podem apresentar incompatibilidade com o Código Civil brasileiro. Cláusula 3.2. Esta cláusula afirma que o cliente concorda com condições estabelecidas no contrato de maneira geral e irrestrita. O Código Civil, em artigos como o 424, limita a validade de cláusulas que impliquem renúncia antecipada de direitos ou que sejam abusivas em contratos de adesão, como é o caso dos termos de uso. A concordância irrestrita pode ser questionada com base na legislação brasileira. E ele faz também comentários em relação a essas outras duas cláusulas que eu não vou ler aqui em benefício da brevidade. Se nós verificarmos aqui o que é essa nota, ele vai nos trazer justamente o artigo que trata dessa incompatibilidade.
Então nós temos a cláusula, ele já apontou a cláusula, e aqui ele vai nos apontar qual artigo da lei está sendo teoricamente violado. Se nós clicarmos, ele vai mostrar aqui ao lado qual é o teor da cláusula e em que contexto ela está inserida. Muito bem, então o que nós temos aqui é apenas um confronto entre o contrato e a norma positiva, entre o contrato e a lei. Porém, muitas vezes isso não é suficiente. Claro que uma análise mais simples, talvez isso seja suficiente, mas é sempre bom que a gente tenha apoio daquilo que diz a doutrina e muitas vezes a jurisprudência, principalmente quando a questão é mais complexa. Então nós vamos fazer agora uma análise utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, em vez de colocar apenas a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou colocar também um livro sobre a proteção de dados, que é um livro de 300 e tantas páginas, com doutrina e interpretação. Então vamos fazer aqui a mesma pergunta, porém pedindo uma análise em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos copiar a pergunta que eu já separei. Então a pergunta é: quais cláusulas dos termos de uso fornecido apresentam incompatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então ele nos trouxe aqui duas cláusulas, a cláusula 3.2 e a cláusula 13.1. Nós vamos aqui às fontes e vamos ver que ele já nos trouxe aqui um trecho de doutrina. Quer dizer, ele está nos trazendo aqui, como a gente pode ver na parte inferior desta janela, que ele está trazendo essa informação do livro 3, que é Proteção de Dados. Se nós olharmos aqui também, ele trouxe a fonte. Então, essa é uma fonte de doutrina sobre o assunto na qual ele se baseou para trazer a resposta. Da mesma forma, na cláusula 13.1. Então, aqui ele já traz comentários sobre a lei, né? Então, em vez de nós termos apenas a informação seca da lei, nós passamos a ter também uma interpretação doutrinária daquilo que a lei, da aplicação da lei, da forma como a lei pode e deve ser aplicada na visão desse doutrinador, ok? Então nós temos aqui, de maneira muito rápida e prática, uma pré-análise. E eu digo pré-análise porque a análise final sempre vai ser realizada pelo profissional. Mas uma pré-análise de duas cláusulas de um contrato que nos trouxe as duas cláusulas mais relevantes que podem violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Podemos observar que, embora a cláusula 3.2 esteja também presente na incompatibilidade com o Código Civil, os motivos são outros e as cláusulas incompatíveis com o Código Civil são diferentes da cláusula em que foi apontada a incompatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos também, se quisermos fazer uma interpretação mais detalhada, nós podemos perguntar em relação ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Então vamos fazer agora uma análise em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Vamos desmarcar aqui a Lei de Proteção de Dados e vamos marcar os livros de proteção relativos ao Código de Defesa do Consumidor e a própria lei. Então vamos fazer aqui a pergunta. Vamos enviar. Quais cláusulas dos termos de uso fornecido apresentam incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor? E ele nos trouxe aqui, então, uma outra cláusula, que é a cláusula 1.2, no qual ele apresenta essa incompatibilidade. Voltou a trazer a cláusula 3.2. Então, nós temos que a cláusula 3.2 já apareceu como sendo incompatível com o Código Civil, incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados e incompatível com o Código de Defesa do Consumidor. Então é uma cláusula importante que, dependendo da análise que esteja sendo realizada, pode ser levada em consideração. Se você estiver atuando em nome da empresa que redigiu esse contrato, é um ponto de atenção, e se você estiver atuando
em benefício de algum consumidor, de alguma pessoa que está no lado oposto do contrato, também é um ponto de atenção que merece ser ressaltado. Mas ele traz aqui uma nova cláusula, que é a cláusula 1.2. A análise aqui é bastante interessante, mas eu não vou ler porque para sermos mais rápido. E vamos ver o que ele nos traz aqui na nota, que é o mais importante. Então ele nos traz aqui uma nota que tem origem justamente na doutrina. Ele já traz aqui o artigo e ele traz os comentários a esse artigo. E aí ele prossegue abaixo. Então cabe a nós, evidentemente, fazermos a leitura daquilo que dá, mas ele já nos dá aqui um panorama geral do porquê existe esta restrição em relação a esta cláusula. Então a análise final, evidentemente, somos nós que teremos que realizar. De maneira muito prática, esse sistema consegue fazer uma análise trazendo mais do que a simples legislação. Muitas vezes é um assunto que nós não conhecemos a fundo, mas temos acesso à doutrina que está disponível nos tribunais, porque os tribunais têm muitas publicações de doutrina, os juízes escrevem, há livros, e todo esse material você pode fazer uma pesquisa prévia e não precisa fazer uma leitura de todos. Quer dizer, você pode trazer vários livros sobre um determinado assunto, de vários especialistas diferentes, incluir aqui no seu notebook e ter uma análise feita dos contratos que você quiser sobre esse aspecto. Isso não precisa ser necessariamente contrato. Você pode, por exemplo, estar analisando um testamento, né? Você vai trazer aqui matéria sobre testamento e assim por diante. Vamos fazer aqui uma última análise de que forma a cláusula 1.2, porque aqui ele se refere à cláusula 1.2. Então vamos pedir aqui uma análise mais aprofundada para saber como essa cláusula pode prejudicar o consumidor. Então a pergunta é: de que forma a cláusula 1.2 dos termos de uso da London Stores pode prejudicar ao consumidor? Copiar, colar. Então aqui ele já nos trouxe uma análise um pouco maior, certo? Também trazendo aqui tanto a origem do contrato quanto material doutrinário. Então ele já está trazendo aqui deste livro 1, temos 2 livros de direito do consumidor, e aqui temos uma outra nota que também, por acaso, foi trazida do mesmo livro. Ok? Se ele evitar trazer, por exemplo, do livro 2, você pode desmarcar o livro 1 e exigir que ele traga essa doutrina apenas do livro 2. Então é o que nós vamos fazer agora. Vamos repetir a pergunta e vamos ver o que ele nos traz. Vamos ver quais são as observações. Então ele está trazendo aqui primeiro a cláusula, depois aqui o índice do livro, e aqui ele traz então notas sobre o tema. Ok? É claro que o tipo de pergunta que você vai fazer, o tipo de documento que você vai inserir, isso tudo vai variar conforme a sua necessidade. A maneira como você pergunta também, muitas vezes, vai influenciar na resposta. Então, com o tempo, você vai adquirindo prática em perguntar da melhor maneira para obter a melhor resposta, certo? Então, um pouquinho de prática, evidentemente, ajuda. Você vai saber quais são as melhores fontes para você fazer consulta, mas a grande vantagem desse sistema é que ele acaba nos tornando especialistas em área que muitas vezes nós não conseguimos ter acesso, ou são matérias estranhas no nosso dia a dia. Então isso facilita muito o trabalho, agiliza demais e nos dá um suporte melhor do que a utilização de um sistema genérico como o LGPD, como o GPT, que foi criado para assuntos diversos, né? Então aqui nós temos uma maneira de focar exatamente naquela nossa necessidade.
Se nós tivermos, por exemplo, uma lei e vários outros regulamentos inferiores, como no caso de, vamos supor, o caso de energia, que você tem a legislação principal, depois você tem decretos, tem normas infralegais, você pode trazer tudo aqui e ir fazendo perguntas em relação ao contrato que você está examinando para ver se existe alguma inconsistência, algum ponto que mereça atenção. Essa aqui é a dica de hoje. Se você gosta desse tipo de material, tanto para a área jurídica quanto material relativo à produtividade em outras áreas não necessariamente jurídicas, mas que podem facilitar o dia a dia. Dicas de programação, de inteligência artificial e outros assuntos. Tá ok? Se você gostou do material, considere assinar, subscrever o nosso canal para ter informações constantes sobre o que está sendo postado. Ok? Obrigado e um grande abraço.